O poeta Gabriel Nascente é o convidado especial desta noite do Roda de Entrevista, falando, é lógico, de poesia de literatura em Goiás. Falamos do passado, do começo da carreira. E Gabriel continua na ativa, continua escrevendo. Aqui no intervalo ele até contou que já está preparando um livro novo, mas a sua mais recente obra é esse daqui, ó, que eu estou mostrando para você. Tá aí, ó, o nome Nunca Lhe Direi Adeus. Livro fresquinho desse ano, né, Gabriel? Não tenha dúvida. Inclusive não foi nem lançado ainda. Esse livro aí é em decorrência do falecimento do Walter Márcio, psiquiatra, que me entrevistou quando eu tinha meus 14 anos. Fui encaminhado pelo Departamento de Pedagogia Aquele que o Aidenor citou, é o mesmo. O qual foi referido pelo Aidenor. E quando ele me recebeu, era mais ou menos 4 horas, e o nosso confronto de pergunta e resposta alongou até perto da meia-noite. E quando finalmente ele deu um murro sobre a mesa, porque eu estava lá angustiadamente à procura de ajuda financeira, de subsídios, para patrocinar a publicação dos Gatos. Aí ele bateu a mão e falou: "Está encerrado o diagnóstico, você é poeta, a sua doença é a poesia." E enfiou a mão lá na gaveta, arrancou um talão de cheque lá e tchup, assinou o cheque, falou: "Vai, poeta, publicar seu livro." E eu botei o cheque no bolso e casquei o Walter Márcio. E a partir daí, travamos uma bela amizade que alastrou-se para mais de 50 anos. Ele era poeta bissexto, cientista da mente humana, um grande estudioso freudiano. Além da de psiquiatria. grande figura humana, né? Exatamente. E, sobretudo, tinha lá os seus lances de loucura que muito me agradava. Os lances de loucura dele. E quando ele morreu, eu fiquei transtornado, porque existem espécies de amigos na ciranda da nossa vida, Enzo e Tom, que eles não vêm, os verdadeiros amigos não são aqueles que vêm pelo caminho ginecológico. Eles são trazidos pelos braços da vida. E os amigos, por princípio ético, amoroso, de renúncia, não cobra recibo. Então, a gente, ao longo disso, e na minha vida houve o seguinte: quando comecei a sedimentar, a costurar a rede de afeto com amigos, esse elenco de amigos era bem mais avançado na idade cronológica, com uma distância de 20, 30 anos. Então, eu fui perdendo todos. Os nossos sobreviventes hoje é o Aidenor, o Luiz de Aquino, tudo da mesma, né? Septuagenários, né? Nós somos farinha da mesma safra de mandioca. Septuagenários e tal. E quando o Márcio morreu, a poesia arrasta a gente para aquela coisa de escrever um texto em homenagem ao 7º dia, não sei o quê, parará. E como de praxe, o meu estilo de escrever é madrugada adentrando o caminho do sol e andando com um pedaço de cartolina na mão e escrevendo. Eu fui desovando um poema em homenagem à alma de Walter Márcio e de repente eu percebi que já não era mais um poema de uma lauda, 2 tal. Quando eu vi, virou esse livro. Virou um livro. E esse livro, Nunca Lhe Direi Adeus. E tem uma novidade nele, que eu vou revelar. Eu estou concorrendo a um prêmio de poesia em Portugal, e na cidade de Faro. É impressionante, eu acabei de receber uma carta dando conta, porque o júri recebe livros de diversos países de língua portuguesa da África, Brasil. E tem uma triagem para concorrer ao concurso. Então, o livro já foi aprovado. Você já foi peneirado. Já foi peneirado e salvo. Luiz, você estava querendo perguntar? Sim. Gabriel, você enfatizou bem alguns padrinhos, né? Por exemplo, o primeiro padrinho foi o Márcio, né?
Aliás, eu acho que o seu primeiro padrinho é da sua gangue também, como nós dizíamos na época, da sua patota, que foi o Eidenor, que quem te provocou no mês de férias, né? Para você ler poesia, não teve essa história? É verdade, tem. Não, na verdade é o seguinte, inclusive, foi durante um período de férias, quando nós retornamos à escola técnica, eu já era autor de um livro, o Eidenor assustou, né? Ele entrou em pânico. Falou, peraí, isso porque ele te sugeriu ler poesia, quando você leu poesia, você já voltou com um livro rascunhado. O caminho é esse mesmo. Na verdade... Aí depois teve o Walter Massi, que foi o seu demiurgo. Juntamente. O demiurgo, na verdade, esses dois aparecimentos de atividade literária e jornalística na minha vida, inclui-se também o nome do jornalista Batista Custódio. Batista, porque... apostou em você, eu lembro. E quando eu adentrei as oficinas do antigo e heróico 5 de março, que resistiu à ditadura... Só para contextualizar para os mais jovens, o jornal 5 de Março, fundado na década de 1950, mais ou menos, 59. Né, pelo Batista Custódio, que é hoje, né, ele era semanário, hoje o Diário da Manhã. Diário da Manhã, exato. Mas acontece o seguinte, você teve esses impulsos, mas houve uma época, eu estou dizendo isso em função de uma fala do Eidenor lá na academia, uns anos atrás, quando nós homenageamos o Anatoly Ramos, e o Eidenor falou do que nós bebemos e do que oferecemos hoje. Por exemplo, no nosso começo, todos nós passamos pelo apadrinhamento de Anatoly Ramos, de Bernardo, de tantos, né? Domingos Félix, né? E tantos mais. E súbito nós percebemos que, como eles se foram, nós entramos nesse processo de apadrinhar outros que vêm por aí, né? Eu ultimamente estou apadrinhando pessoas até mais velhas que eu. Descobri uma leva de poetas com mais de 60 anos e eles me procuram, eu já lancei uns 10 últimos. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde. Terminando. No bloco anterior eu te perguntei sobre a sua relação com a poeta Cora. A Cora, ela foi lançada nacionalmente, né? Dizem muito graças à relação próxima e ao aval que ela teve de Drummond. Não, a história, a história não é bem assim. Veja bem, ela tem os seus bastidores, muita costura e tal, e num dos depoimentos que eu ouvi da senhora mãe ela é, por sinal, falecida, mãe do ex-governador Irapuã Costa Júnior, ela era uma pessoa altamente letrada, falava francês fluentemente e contemporânea de Cora, moradora de Goiás, antiga Vila Boa. Tanto é que as coisas que eu abordo no meu livro A Pitonisa da Ponte remonta a esses episódios. Na verdade, cria-se várias lendas, interpretações, folclore em volta da origem, mas os primeiros poemas de Cora Coralina, datilografado, em papel almaço, colocado, foi encaminhado para o Rio de Janeiro. Quem os conduziu foi o professor Domingo Félix. O professor Domingo Félix, que foi, ao longo de toda a minha trajetória literária, o corifeu intelectual da minha carreira. De muitos e muitos anos. Mas eu te perguntei dessa questão da Cora com o Drummond, porque também o Drummond escreveu sobre o senhor. É fato. Drummond, eu conheci Drummond. Sim, ele disse, né, que a sua poesia era viva e atuante e que seu engenho criador estava sempre alerta diante da vida. Eu acho que não tenha dúvida. Esse depoimento é de quem? De Drummond, em 1980. Aquela cartinha. Verdade. Do Carlos Drummond. Então, os originais, Domingos levou para o velho e falecido José Olímpio. Sim, José Olímpio. Editora José Olímpio. Fundador da editora José Olímpio. O José Olímpio pegou aquele aquele almaço de poesia, aquela chusma de versos, e
chamou o Agripino Grieco. Agripino Grieco falou, olha, você leva, Agripino, para sua casa, dá uma lida nesses poemas e diz se é publicável ou não o livro, etc. e tal. Agora, há informações de que, na época, Cora havia tido um princípio de um caso amoroso com o próprio José Olímpio. Isso quem nos narrou foi a mãe de Irapuã Costa Júnior. É uma coisa muitíssimo sutil e pouco divulgada, mas que existe isso. E que, em função disso, quando ficou aquele clima, não se sabe como e tal, o Agripino devolveu os originais ao José Olímpio, e já com um texto. É Agripino Grieco, né, que escreveu. É o primeiro marido da Zora, que foi casado com Antônio Olinto depois. Exatamente. Gabriel, eu queria... Fundador da UB, Rio de Janeiro. No União Brasileira dos Escritores. Antes de ir para o intervalo, dá tempo da gente abordar mais um tópico. Esse livro aqui, O Copo das Ilusões. Vamos ver se eu consigo colocar ele melhor para ser mostrado. O Copo das Ilusões. Fala desse período da sua vida, do álcool, do alcoolismo. Na verdade, isso aí, eu costumo dizer que é a biografia da hecatombe etílica. Da hecatombe etílica. É quando nós levamos o copo à explosão do dilúvio. Tudo que tínhamos direito de extravasar através da boemia, cervejal, vamos dizer assim. Se me perguntassem, Gabriel, você tem algum arrependimento? Eu não. Eu digo, o único arrependimento que eu tenho é de ter sofrido ruptura tão cedo. E através dessa boemia que eu pratiquei ao longo de mais uns 30, 40 anos, né, Luiz, por aí, é que eu conheci as maiores celebridades culturais do Brasil, as maiores praias do planeta, do continente brasileiro, as maiores capitais, os maiores prêmios que conquistei. E numa época áurea, né? Tantas personalidades literárias não e tinha culturais. dúvida. Mas, Denô, você está caladinho aí esse bloco. O que você fala para a gente encerrar? Eu estou pensando, talvez no próximo bloco seria melhor, porque eu acho que a gente devia fazer um corte sobre a poesia mesmo do Gabriel Nascente. Ah, sim. Por exemplo, as fontes dessa poesia dele, né? Porque ele é muito conhecido como um grande construtor de metáforas. Ele está falando de metáforas. Então, eu gostaria de se perguntar a ele, por exemplo, onde ele bebeu a primeira poesia dele, quais foram, não vou dizer influências, mas quais foram as fontes onde ele primeiro provou da poesia. Você pode responder no próximo bloco? Claro. Então nós vamos para o último intervalo, daqui a pouquinho voltamos para o quarto e último bloco, nessa entrevista com o poeta Gabriel Nascente. Voltamos em instantes.